Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o Mostrando a Química, com mais uma dica Enem no Química do Mostra. Fala filhote! Na nossa dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre acidez e basicidade rapidinho dentro da química orgânica, beleza? O lance é o seguinte, primeiro, ácidos na química orgânica. Os ácidos mais fortes dentro da química são, geralmente, gente, eu tô colocando um critério geral aqui, os mais ácidos são os inorgânicos, beleza? Ah, pode ter um ácido orgânico mais forte que um inorgânico? Sim, beleza? Mas de uma maneira geral, eu tô dando um critério geral de classificação para você. Os ácidos inorgânicos são geralmente mais fortes que os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são os ácidos mais fortes da química orgânica, seguidos pelos fenóis, depois os álcoois. Mas galera, se liga, por que eu coloquei a água aqui? Os fenóis ainda continuam sendo compostos de caráter ácido dentro da química orgânica. Eu coloquei o álcool embaixo da água aqui como menos ácido, porque o álcool, galera, chega a ser considerado um composto de caráter neutro. Tem soluções de álcoois que variam de 6 até 8 de pH. Então, você tendo essa variação, não dá para você classificar 100% sem saber a concentração de H+, naquela solução, uma solução de álcool como solução ácida ou solução neutra ou solução básica. Eu fico muito ali naquela zona entre o 6, o 7, o 8, 7, 6, 8, 7, 6. Então eu fico ali numa zona de fronteira entre os dois caráteres, beleza? Entre o caráter ácido, o caráter básico e ali no meio, né, dividindo esses dois caráteres, o caráter neutro, beleza? Então o álcool, vamos considerar o álcool como de menor caráter ácido aqui da situação, tudo bem? Sendo superado até, inclusive isso já foi questão de vestibular, comparando o caráter ácido da água com o álcool. O cara perguntava o seguinte, o cara tava com uma certa queimação no estômago, aí ele ia ingerir água, ele tinha ingerido bebida alcoólica, né? Tava com a queimação no estômago, vou ingerir água para melhorar essa queimação no estômago, vai adiantar? E ele deu a constante de ionização da água e deu a constante de ionização do álcool. E aí a água, a quantidade de H+ que vinha da água era maior do que a quantidade de H+ que vinha do álcool, tudo bem? A constante aqui da água, lá vendo toda aquela parte de Kw, de constante de ionização da água, autoprotólise da água, a água gera 10 a menos 7 mol por litro quando pura, de H+. O álcool, se não me falha a memória, gera 10 a menos 8, ou seja, 10 vezes menos H+. Tudo bem? Então, o álcool é menos ácido que a água pura. Show? Beleza? Vamos lá. Então, os ácidos mais fortes da química orgânica são os ácidos carboxílicos, os fenóis e, por último, muito fraquinho, os álcoois. Tudo bem? Show! Depois, efeito indutivo nos ácidos. Galera, efeito indutivo são fatores que, pela simples presença de um grupamento específico, eu posso aumentar a força de um ácido ou diminuir a força de um ácido. Eu posso aumentar a força de uma base ou diminuir a força de uma base. Então, nós temos dois tipos de grupos. Os grupos eletroatratores, isso não vai mudar. Eu vou deixar isso aqui no quadro das bases também. Os grupos eletroatratores e os grupos eletrodoadores. Eletroatratores são aqueles que atraem densidade eletrônica, beleza? Eletrodoadores são aqueles que aumentam, fornecem densidade eletrônica. Então, eletroatratores, para ácidos, eles aumentam a acidez do composto. Quanto mais grupo eletroatrator, mais disponível fica o hidrogênio daquele ácido. Tudo bem? Beleza? Lembra que a força de ácido é a facilidade com que um ácido libera íons H+ em fase aquosa. Tranquilo? Beleza? Agora, grupos doadores de par de elétron. Os grupos doadores, eles vão diminuir a acidez. Eles fornecem pares de elétrons para as ligações, eles fornecem pares de elétrons para as moléculas e aí deixam o hidrogênio ionizável desse ácido menos disponível. Lembra, força de ácido é facilidade de liberar H+. Então, se é mais difícil liberar, o ácido é mais fraco. Tranquilo, né? Beleza, então grupo atrator de elétrons aumenta a acidez. Doador de elétron diminui a acidez. Show? Vamos lá. Então, eu coloquei dois exemplos rápidos aqui pra gente ver. Primeiro, eu coloquei dois ácidos aqui. Antes eu tinha um ácido benzoico, certo? Aí eu botei o ortofluorobenzoico e o metafluorobenzoico. Orto, porque o flúor está em orto, aqui está do lado direto aqui da carboxila do anel, e aqui está em meta, porque está na posição 1 aqui, posição 3 para o flúor. Qual desses dois ácidos vai ser mais forte? Esse aqui, filhão, vai ser mais forte.
Por que que ele é mais forte? Ele é mais forte porque o flúor já está direto aqui, ó, interagindo com o COH, está mais perto. Aqui ele está um pouquinho mais distante. Então a influência dele nesse segundo ácido é menor. Então esse ácido é mais forte porque o grupo eletroatrator está mais próximo, logo a sua influência é maior. Tudo bem? Show! Agora, entre esses dois aqui, qual é mais forte? Eu coloquei aqui o ácido 1, 2, 3, 4, 5 carbonos pentanoico e aqui com 2 carbonos, etanoico. Galera, o ácido etanoico certamente vai ser mais forte do que o pentanoico. Deixa eu marcar ele aqui. Por quê? O pentanoico, olha quantos radicais alquila a gente tem aqui. Olha o tamanho da cadeia carbônica. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos na cadeia. E aqui você tem quantos? 1, 2. Então, aqui a gente vai tomar como referência a carboxila dos dois ácidos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos aqui nessa cadeia acessória, enquanto aqui eu tenho um carbono só na cadeia acessória da carboxila. Então aqui a influência de grupamentos alquila, ela é pequena. Aqui a influência é muito grande. O que o grupamento alquila faz? Ele é grupamento doador, ele enfraquece o ácido, ele deixa o ácido mais fraco. Tudo bem? Então esse ácido seria o mais forte. Quanto menor a cadeia carbônica, mais forte vai ser o ácido. Beleza? Tira o seu pente, vamos partir para a base, bora! Printou? Então, bora falar de base. Partiu. Bora, vamos falar de base então. As bases da química orgânica são, primeiro, as mais fortes são as secundárias, depois as primárias, as terciárias, a amônia, que é uma base inorgânica, beleza? E por último, somente as aminas aromáticas, são as mais fracas. E a primeira pergunta que você me faz, poxa, Mostrão, por que a terciária não é a mais forte de todas? Já vou explicar para vocês. Você pode pensar pela terciária por conta do efeito indutivo. E a outra pergunta, essa eu vou responder agora. As amidas não entram aqui não? Galera, as amidas têm uma carbonila do lado de um grupo amino, certo? Então aquela carbonila ali, ela vai exercer um efeito atrator tão forte, mas tão forte, que vai tornar muito difícil a saída daquele par de elétrons do grupo nitrogênio, do grupo amino da amida, beleza? Um grupo amino que eu me refiro nitrogênio que tem um par de elétrons para ser doado, beleza? Então a dificuldade de doar aquele par de elétrons é muito grande. Então você acaba tendo uma base fraca, beleza? Muito fraca, a ponto de ser considerado como um composto neutro. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, amida, a gente exclui desse caráter aqui. O caráter da amida é caráter neutro. Legal? Show. Bom, então as secundárias são as mais fortes, as aromáticas são as mais fracas, as menos básicas. Por que a terciária fica aqui no intermediário? Porque rola um impedimento espacial, também chamado de efeito estereoquímico. Já vou explicar para vocês. Bom, no efeito indutivo, a gente vai ter grupos atratores, eles vão reter o par de elétrons da amina, beleza? O par de elétrons ele vai sair com mais dificuldade. E aí, aqui o conceito é de base de Lewis. Base é aquele composto que é capaz de doar um par de elétrons. Beleza. Então os grupos eletroatratores retêm esse par de elétrons. Isso não é bom, isso é ruim para a basicidade. Então o grupo eletroatrator diminui basicidade. Grupo eletrodoador radical alquila aumenta a basicidade, você aumenta a densidade eletrônica, favorece a saída do par de elétrons, a amina fica mais básica. O par de elétrons sai com mais facilidade. Tudo bem? Beleza. Aí eu coloquei dois exemplos aqui. Eu coloquei a dimetilamina, eu tenho o radical alquila aqui e o radical alquila aqui. E eu coloquei a etilamina. Qual das duas é mais forte? Poxa, Marquinhos, a duas tem 2 carbonos, só que essa daqui é uma amina primária. Esse CH3 aqui ele vai influenciar, mas não tão diretamente quanto esse daqui. Então a influência dos radicais alquila nessa amina secundária é direta dos 2 radicais do metil aqui e do metil aqui. Aqui eu tenho uma influência direta desse CH2 e uma não tão direta desse CH3 aqui, tudo bem? Então a etilamina ela é mais fraca do que a dimetilamina. Essa daqui que eu demarquei destacada em vermelho seria a amina mais forte, porque ela é secundária e ela é mais forte em detrimento da amina primária, comparando-se com a amina primária. Show de bola? Agora, a última pergunta para fechar com você aqui. Por que a amina terciária ela não é tão forte? Poxa, se eu coloco mais um metil aqui embaixo, se você coloca outro metil aqui, o par de elétron que vai ser doado é esse par aqui, ó, um parzinho de elétrons do grupo amino, do nitrogênio do grupo amino, beleza? Se esse par não está disponível, se esse par está preso aqui, adianta ele sair? Adianta ele tentar sair? Não, pô, não vai ter espaço para o cara sair. Então, quando você tem
três grupos grandes, no caso de uma amina terciária, esse par de elétrons ele fica espacialmente impedido, fazendo com que as aminas terciárias sejam mais fracas do que as aminas primárias e secundárias, porque aqui vai rolar um impedimento espacial. É como se o par de elétrons do nitrogênio, aqui ó, tá aqui o nitrogênio, beleza? Aí eu tenho um CH3 para cá, um CH3 para cá e um CH3, vamos botar aqui ó, espacialmente falando, ó, vou botar ele para cima aqui ó, CH3. E o par de elétrons aqui. Esse par de elétrons está impedindo por um metil em cima, um metil do lado e um metil aqui. Ele vai ficar preso ali por impedimento espacial e vai ter muita dificuldade para sair, fazendo com que essa amina terciária seja muito fraca. Espaço para você tirar o seu print. Printou? Beleza? Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continue aqui com o canal, não deixe de acompanhar as dicas e as aulas completas e a gente está junto rumo à sua aprovação. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu!